Bom, já estou gravando. Cadê a dona Laura? Olha que sala bonita, hein? Teu cabelo tá bonito, hein, Dudu? O que você estava assistindo no YouTube? Eu? É. Eu tava assistindo o menino lá que. Como que chama? Você sabia? Você sabia lá. Ai, adoro esse canal. Sobre o que você estava assistindo? É o negócio do jogo lá, Subsurf lá, que eles fizeram um vídeo lá do Subsurf. É, mas estranha a história. Deus que me livre. Todo mundo falou que o jogo Subsurf falava do criador, que o menino morreu no trem, só que era. Não sei. Eu não cheguei até o final do vídeo. Deixa eu ver aqui o resumo. Ué, cadê a Laura? Ah, tá assistindo Felipe Neto. O cara só grita, fala palavrão. Eu tava assistindo ele. Ué, cadê o resumo era que eles queriam criar um jogo mesmo de correr no estúdio do trem. Do menino que morreu. A galera chegando. Oi, chegou a Jéssica. Ué, cadê o Jihad? Ah, agora apareceu o Gi. Oi, Gi, tudo bem, meu amor? Oi. Tudo bom? Sim. Bom, a Laura conseguiu entrar. Cadê sua câmera, Laura? A mãe fala, vai lá, já liga, prepara o computador. Ah, o computador já tá ligado. Aí hoje foi a última a entrar. Bom, quem mais será que vai chegar? O Enzo nunca mais apareceu, né? Verdade. O Enzo já entrou em uma aula que eu fui. Ah, nas primeiras aulas ele entrava. Eu vou esperar mais 2 minutinhos, tá? Vocês viram que o professor Miguel vai dar aula de matemática para vocês hoje, né? Sim, minha mãe acabou de falar. Ah. Então, a gente não pode ultrapassar muito da nossa aula. Eu vou fazer a correção. Vocês estão vendo aí a página 44, 45 na tela? Então, vamos começar a correção. E vou falar também um pouquinho sobre o nosso projeto literário. Vocês viram que eu passei ontem, né? Vocês assistiram a animação? Eu assisti. A animação, gente, ela é praticamente o resumo do livro, tá? Então, vocês vão ler o livro, vocês vão perceber que algumas coisas, vocês vão começar a lembrar de algumas coisas que se vocês assistiram na animação. Eu tô lendo o livro. E aí, o que você tá achando, Diego? Olha. Até que é legal. Ah, eu quero, Gabi. Eu também quero. Ai, que mordomia, receber bolo da irmã. Ah, eu duvido que você faz isso para ela 8 horas da manhã. Não, porque eu nem tô cuidado. É, então. Eu imaginei. Então, Diego, do livro você não tá gostando muito? O que você tá achando? Assim, pronto. Parece o meu livro da escola. Como assim? Ô, Laura, você tá estragando a aula. Tá fazendo coisa errada. O livro até que é legal. É um livro de aventura. A Laura tá... Deixa eu salvar a Laura lá, gente. Só um minuto. O que está acontecendo, Laura? O que eu falei para você? Cadê o Luiz?
Ai, caramba, trabalho de 300 páginas que eu tentei escolher uma página que ficou bom. Nossa, gente, o que está acontecendo? E o que tá acontecendo? Foi do meu? Foi. Acho que foi por causa da Laura lá. Fechei a porta aqui. Bom, voltei. Vamos lá. Ô, Manu. Manu. Nós estamos escutando barulho aí. Você vai prestar atenção ou vai ficar assistindo? Vamos lá, gente. Vamos começar nossa correção. Eu vou pedir para vocês digitarem o nome de vocês aí no chat para registrar a presença. Tá aqui na sala o Diego, Eduardo, o Jihad, a Jéssica, a Manu, a Laura e o João. Gente, liga a câmera aí, Jéssica, para a gente fazer uma foto da turma antes da gente começar a aula e eu esqueça da foto. Laura, se arruma aí para aparecer direito. Manu, liga a câmera. Jéssica, liga a câmera. Laura, você não está aparecendo só a sua mão. E a bagunça que está atrás de você. Aí, a Jéssica. Manu, liga a câmera, Manu. Vamos lá. Laura, seu rosto não está aparecendo. Meu Deus do céu. Levanta. Isso, agora está aparecendo. 1, 2, 3 e X. Deixa eu ver, vou mandar lá no grupo para ver se ficou bom. Eu não estou nem com o WhatsApp aberto aqui. Vamos lá. Vamos, WhatsApp. Abre. Vamos lá, 5º ano. Vamos dar nossa fotinho de hoje. Ai, que sala bonita. Então, ficou boa a foto. Vamos lá, gente. Então, na aula dessa semana, da terça-feira, vocês leram a segunda parte do A Última Chance, né? Do conto de Natal. Do texto teatral, na verdade, né? Bom, e aí, vocês... O que vocês acharam aí desse final? Eu achei bem legal. Bem legal também. Ah, que bom. Bem da hora. Bem legal. Vocês ficaram com vontade de assistir a peça? Sim. Sim. Deve ser bem legal mesmo, né? Eu da peça, pô. Hã? Eu queria estar apresentando a peça. Pois é, a gente podia, né, se a gente, quem sabe, quando a gente retomar as aulas, né, presenciais, a gente faça. Oportunidades não vão faltar. Hã? E o que a gente fez com o negócio da tartaruga. Isso. Foi muito legal. Bom, olha só para a gente não ter que ficar voltando, aqui, tá vendo que tá grifado? O cenário se ilumina, há uma árvore de Natal cheia de pacotes, mesa com um banquete. Isso aqui é a resposta de alguma das questões lá. Então, quando a gente chegar na questão, a gente já fez, tá? Então, Laura, seu livro vai continuar fechado ou você vai abrir para corrigir a lição? Tá? Vocês grifaram essa parte aí? Então, vamos lá. Sim. A Laura está abrindo o livro. Teimosa, né? Você grifou essa parte, Laura? Então, vamos, Laura, que você está atrasando a aula.
Ô, Gi, manda um beijo pra Jade, fala que eu tô com saudade dela. Tá. Oi, linda, que saudade de você. Você tem. Pois é. Dou aula para vocês. Obrigada, Jade. Olha só, vamos passar aqui mais um pouquinho, vamos ver se tem mais alguma marcação. Pelo jeito, não. Aqui também não. Era só aquele trecho lá. O texto, ele parece grande, né? Porque como é uma representação, então pega bastante páginas, né? Essa é a Márcia Kupstas. Ela é autora do texto teatral que a gente leu, né? Ela baseada no livro A Última Chance. E ela já escreveu mais de 100 livros para o público adolescente, né, e público infantil. Eu gosto muito dos textos dela. Quais lembranças o fantasma dos natais passados apresentou a Scrooge nesse trecho do texto? Então, alguém quer falar, Diego? Não? Então, aí foram apresentadas as lembranças do Sr. Fis, né, que era o antigo patrão de Scrooge, e de Laura, com quem ele se casaria. O que você achou do desfecho do segundo ato do texto teatral A Última Chance? Vocês já falaram, né? Responderam a hora que a gente começou a falar do texto. 1. Quais personagens que aparecem nesse trecho ainda não haviam aparecido no trecho da leitura 1? Então, foram o senhor Fis, né? O senhor e a senhora Fis e Laura. Eu coloquei o casal gordo. O casal Fis. São eles mesmos. Eu tinha colocado o senhor Fis junto, mas é só o Não, casal gordo. família, Fiz e Laura. Eu coloquei Tá bom. casal gordo. Identifique e sublinhe no texto um trecho em que o cenário é descrito na rubrica, que é aquele trecho que a gente viu agora, tá? Ele está descrevendo o cenário. Segundo Scrooge, por que ele pediu a Laura que esperasse para casar com ele? Para quando ele ficar rico. Isso, né? Ele queria ficar rico primeiro para poder casar. Então, ele pediu para ela que esperasse ficar rico para ele se casar. Me avisem aí quando eu puder mudar de página, tá? Pra mim já pode. Pode mudar. Ok. Laura tá fazendo ainda. João terminou. Gerard está fazendo. Que tanto apaga, Laura? Tá com raiva do livro ou da borracha? Pode ir. Ô, Laura, depois você pega aqui. Está atrasando hoje. Estou perdendo minha paciência com você já. Você escreveu com o quê? Você respondeu com lápis de cor? Posso ir, Laura? Então, vamos lá. 4. Ao iniciar sua carta, Laura explica por que resolveu escrever em vez de falar com Scrooge pessoalmente. Qual é a justificativa dela para isso? Então, ela diz que tinha medo do homem que ele se tornou e que não reconhecia mais. Está corrigindo, Laura?
Ai, Jesus amado. Pronto, corrigi. Lápis de cor preta você está respondendo. Por isso que não está apagando. Escreve na linha de baixo. Ela respondeu no livro com lápis de cor. É por isso que não está apagando. Ai, 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 filhos. Bom, em sua carta, Laura diz que Scrooge mudou. Quais são as principais características dele após essa mudança ressaltadas por Laura? Então, a ganância e a paixão pelo dinheiro. Então, se tornou... qual foi a palavra mesmo, Diego, que você usou, me perguntou? Foi você que me perguntou na aula passada o que era? Fui eu. Você lembra qual que era a palavra? Não, acho que não. Eu acho que era ganância. Ou compaixão. Não, era um adjetivo. Ai, como que era a palavra? Tô tentando lembrar agora. Vira aí no texto 1, Diego, rapidinho. Procura lá no seu livro, no texto 1, qual foi a palavra que você me perguntou? No texto 1, tá? Na parte 1. Peraí. Melancólico. Não, não foi melancólico. Ai, eu não lembro. Eu acho que tá no meu áudio que eu te mandei. Você me perguntou por áudio? Deixa eu ver. Sim. Porque senão eu vou ficar curiosa daí, porque essa é a palavra que define cadê Diego Nazaré? Mas não é esse áudio. Eu acho que você perguntou na aula ao vivo. Talvez. Não foi por áudio, não, Di. Mas essa é a palavra que define o que ele era. Não sei se era sovina, mesquinho. Ai, gente, não lembro agora qual é a palavra. Eu vou voltar, Diego. Eu vou procurar. Peraí. Que eu acho que era uma das respostas do outro texto. Peraí, deixa eu diminuir aqui. Colocar 2 páginas para eu ir mais rápido até lá. Aqui. Avarento. Ah, verdade. Não foi? Então, avarento é isso aí, o homem que só pensa, a pessoa que só pensa no dinheiro. Era bem a característica do Scrooge. Vamos lá. 6. O trecho a seguir, Scrooge parece cansado e triste. Por favor, fantasma, leve-me de volta ao escritório. Chega dessas lembranças. O que esse trecho indica sobre o sentimento de Scrooge em relação às lembranças do passado? Aqui eu tenho uma sugestão de resposta, tá? Indica que essas lembranças afetaram, perturbaram o Scrooge, que se mostrou cansado e triste por ter agido daquela forma. Pronto. Eu coloquei que ele estava arrependido. Arrependido? Pode ser, né? Então pode deixar. Pode deixar.
Bom, atividade 7. O segundo ato termina com o fantasma dos natais passados recitando ou cantando alguns versos. Que relação há entre esses versos e a história de Scrooge? Nos versos, o fantasma fala sobre ficar só se não fizer a coisa certa. E Scrooge é um homem solitário, pois abriu mão de amigos, família e de seu amor em nome do dinheiro. O que vocês escolheriam aí, no lugar do Scrooge? Escolheriam ter uma vida humilde, mas do lado das pessoas que amam? Ou Do escolheria lado da ter... minha família. Pois é, né? Os que amam. Pois é. Sou, né? Eu sou humilde e fico com as pessoas que amam. É isso mesmo. Nós todos, né? Somos humildes e moramos e vivemos com as pessoas que amamos. E o Luciano Huck, que é os dois. Luciano Huck. É milionário. Aqueles Pois milionários é. na TV. Posso passar? Sim. Vamos lá. Olha aí uma cena do filme, né? Alguém assistiu o filme? 2 semanas aí para assistir o filme. Alguém conseguiu assistir? Eu não achei. Não? Mas eu mandei para vocês o link do YouTube. Sério, bro. Mas não foi trailer? Não, eu achei o filme no YouTube. Nossa. Eu mando de novo depois lá no grupo, tá? Sim. Bom, cena do filme Os Fantasmas de Scrooge. O filme é de 2009, tem 96 minutos. Eu acho que eu assisti esse filme, só que eu não lembro de nada, de quase nada. Nossa, que filme curto. Parece um curta-metragem. Ah, mais ou menos, né? Ele tem 1h30 de filme. É possível identificar quem são os personagens retratados nessa cena? Sim, né? Aqui é o Scrooge velho, né? O fantasma dos natais passados, a Laura e o Scrooge novo. Nossa, o Scrooge era mal feio. Menina, que feio esse Scrooge. Identifique e copie o trecho do texto teatral que corresponde a essa cena do filme. É esse trecho aqui. Para diante de uma moça que sorri e o aceita como par. Tinham achado aí a cena? Eu coloquei errado. Corrigiu, Laura? Vamos lá. Atividade 9 é uma atividade oral. O que você imagina que vai acontecer nos próximos atos desse texto teatral? Como acha que termina a história de Scrooge? Eu acho, Pro, que ele vai começar a parar de gostar do dinheiro e vai voltar com a Laura e eles vão ser felizes para sempre. Será? Eu tenho o resumo dessa continuação no meu manual do professor. Eu vou corrigir agora a lição que é curta, né? Do A com H e o A sem H. E aí eu me lembro, aí eu vou lá no manual para a gente ver como que o resumo do final dessa história, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Então, aqui falou sobre o texto, sobre o teatro, já tinha lido para vocês. Gente, fácil ou difícil? Oi, Daniel, tudo bem? Tudo. É fácil ou difícil A com H e A sem H? Eu achei fácil. Fácil, né? O A com H, ele é do verbo haver, né? Então, ele é o verbo haver no sentido ele pode ser no sentido de existir
ou no sentido de tempo passado. O que a gente viu nessas atividades é ele no sentido de tempo passado e não com o sentido do verbo haver, tá? No sentido do verbo existir. Isso a gente vai ver mais tarde, tá bom? Então, toda vez que vocês virem lá, há 10 anos, há 1000 anos, há 100 anos, está se referindo a tempo passado. E o A sem acento, porque teve gente que colocou acento nesse A, ele não tem acento, e ele não tem um H. Ai, mãe, só garrafa de leite. Esse A é uma preposição. E o que faz uma preposição? Ela conecta palavras, ela liga palavras, tá? E quando ele aparece aí, nesse sentido, é sentido de tempo futuro. Então, a gente tem aqui o exemplo, né, dessa cena. Eu nasci há 10 anos, né, ou seja, faz 10 anos que eu nasci. Lembra que esse a gente consegue substituir pelo verbo fazer, indicando também tempo passado. E daqui a 10 anos eu estarei na faculdade. Então, esse a acompanhado do daqui indica tempo futuro. Então, vocês circularam, né? O A com H e o A aqui, certo? Bom, na letra B, qual palavra indica ideia de tempo futuro? A com H ou A? O que você observou na frase para chegar a essa conclusão? Então, no caso, para indicar tempo futuro, é o A, certo? E como a gente chega a essa conclusão lendo o texto? Pelo contexto, né? Porque trata de uma previsão que daqui a 10 anos, né, vocês vão estar na faculdade. Vocês estão fazendo 10 anos, vocês nasceram há 10 anos e daqui a 10 anos vocês estarão na faculdade. Se a gente passar Certo? nenhum, professora. Oi, Se a gente passar nenhum. não entendi, João. Foi o Dudu, fala, Dudu. A gente vai, daqui 10 anos a gente vai estar na faculdade se a gente passar no Enem, né? Não, você não precisa, para entrar na faculdade, você não precisa necessariamente passar no Enem, tá? A prova do Enem é uma nota que vai te ajudar a ter uma qualificação melhor no ingresso da faculdade, tá? Mas não é quesito, tipo, que eu fiz o Enem e entrei na faculdade, não, tá? O Enem ele é um exame para ver qual foi seu nível de aprendizado até aquele momento, até o final do ensino médio, tá? Agora, para você ingressar na faculdade, tem vestibulares, outros tipos de avaliação, e a nota do Enem, ela é acrescentada a essa nota, tá? Vamos lá. Letra C. Qual palavra indica a ideia de tempo passado? Como você chegou a essa conclusão? Então, a palavra A com H, e também pelo contexto, né? Porque é algo que já aconteceu. Porque você nasceu há 10 anos atrás. Isso já aconteceu lá no passado. Certo? Tudo bem até aqui? Vamos lá. Qual palavra antecede a palavra a na segunda fala da menina? Então, a palavra daqui. Letra E. Em qual das frases a seguir, a forma verbal faz pode substituir a palavra destacada sem alterar o sentido? Então, eu nasci há 10 anos atrás, há 10 anos atrás, não, eu nasci há 10 anos, eu nasci faz 10 anos, tá? Eu falei errado, eu nasci há 10 anos atrás, né? Mas a gente nunca fala atrás, porque o A já indica que é passado, senão fica redundante. Sabiam disso?
Eu não, Pro. Não, Também não. Então, sempre que você vai falar de tempo passado, você não precisa falar o atrás. Então, eu estudei há 2 semanas para a prova. Eu não preciso falar que eu estudei há 2 semanas atrás, porque o A já indica que é passado, tá? Bom, então a palavra a indica tempo futuro quando empregada após a palavra daqui. E a palavra a com H indica tempo passado e quase sempre pode ser substituída por faz, sem alteração no sentido da frase. Atividades. Leia as manchetes abaixo e responda as questões. Então, devastada pelo fogo, mata da chapa diamantina, só recuperará daqui a 15 anos. Ou seja, futuro. Então, é o A sem H. E aqui, descoberto o navio português perdido no mar há 500 anos. Então, passado, A com H. Acertaram essas duas? Sim. Sim. Legal. Letra A, né? A gente já completei. Letra B. Qual das manchetes trata de um acontecimento passado e qual delas trata de um acontecimento futuro? Então, a manchete 2 fala do passado e a manchete 1 fala do futuro. Certo? Sim. Sim. Atividade 2. Complete adequadamente as frases a seguir com a ou a. Então, letra A. Estarei na aula de natação daqui a pouco. Então, A sem H. Letra B. Não vejo meu primo há 2 anos. A com H. Minha família chegou nessa cidade há mais de 10 anos. Então, A com H. É a ideia de passado. Letra D. Daqui a poucos meses será meu aniversário. É o Diego, né, Di? A sem H é o futuro aí. Espero que daqui a 30 anos os carros já possam voar. E F. Terminei minha tarefa a tempo. Acertaram aí? Erraram alguma? Quantas erraram? Eu Acertei tudo. errei uma. Eu errei 2. Tá, corrigiu aí, Gi? Em 1900 e não sei o quanto falaram que no futuro, que tipo, agora iam achar que ia ter carros voadores, ia ter, não sei, casas voadoras, assim, coisas assim. Então, sabe o que a gente tem? A gente tem caneca que muda de cor. Pois é. Minha prima Caneca tem que uma. muda pelo calor. Minha prima tem uma. Mas você sabe que isso não é uma coisa nova, não, tá, gente? E quando a Laura era bebê, eu tinha uma colherzinha, que eu dava comida para ela, que a colher mudava de cor de acordo com a temperatura da comida. Então, se a comida estivesse muito quente, ela ficava branca. Ela era cor de rosa. Então, se a comida estivesse muito quente, ficava branca. Então, eu sabia que não era para colocar na boca dela. Que legal. Ô, Pro, a minha prima, ela tem uma caneca assim, olha, sabe? Tipo, personalizada. Aham. Que tem foto, nota, uma coisa. Daí meus pais deram pra ela. E daí, como ela toma bastante coisa quente, quando coloca coisa quente, aparece um monte de foto dela. Com lá. É muito legal. Do Ben 10. É uma fotinho do Ben 10, quando coloco água quente, café, vira aqueles negócios que o Ben 10 vira, sabe? Aham. Tá lá, é uma foto dele assim, aí do nada, quando tá quente, vira um bichão. É legal, bem legal isso. Mas olha só, muitas coisas, né, que pra gente há um tempo atrás era bem distante, como, por exemplo, a gente ter aula do jeito que a gente está tendo hoje. Não é verdade?
Isso é uma prova de que... Sim, já teve, tipo, o H1N1, não era aula ao vivo também? Quando teve o H1N1, não, Sim, a gente não chegou a ficar nesse extremo, a gente não chegou a ficar em isolamento, não. Na época do H1N1, algumas pessoas chegaram a usar máscara, mas o que a gente usava bastante era o álcool em gel. Nessa época, eu estava grávida da Laura, quando teve esse surto de H1N1, mas não chegou a virar uma pandemia, Ah, entendi. tá? Mas eu lembro que eu andava com álcool em gel na bolsa e com álcool líquido também. Eu tinha um vidrinho pequenininho assim de álcool líquido. Então, se eu ia em algum lugar, por exemplo, que eu ia ter que pegar uma caneta, por exemplo, ou até mesmo ir no banheiro, gente, né? Passava álcool até em tudo. Antes de usar o banheiro, antes de encostar na maçaneta da porta, esse tipo de coisa eu cheguei a fazer, mas não cheguei a usar máscara, porque como eu estava grávida, eu era risco, né? Mas não parei de trabalhar, continuei trabalhando do mesmo jeito na época. Não tinha que ficar em casa? Hã? Não tinha que ficar em casa? Mas se tinha que ficar em casa? Ficar preso em casa. Não, porque não entramos numa pandemia. Entendeu? Porque o H1N1, na verdade, ele teve uma crise muito antes, que foi a gripe espanhola. Então, já tinha estudos sobre o H1N1. Agora, a Covid, ela teve alguns anos atrás, só que essa sofreu uma mutação violenta aí, né? Vocês conhecem alguém que teve Covid? Não, acho que não. Não. Eu conheço. Quem que você conhece, Dudu? Minha mãe, o marido da prima da minha mãe teve. É? Mamãe da nossa família teve? Quem? Alguém teve? Da nossa família? Não. Não, ninguém da nossa família teve. Um amigo da mamãe teve, minha mãe. Eu tive um amigo que teve. Ele teve que ficar em isolamento no escritório dele. Laura, desliga, fecha o microfone. Ele teve que ficar em isolamento no escritório dele. Ele ficou bem ruim. Eu conheço. Conhece? Quem foi, João? Sim, tipo, na minha casa, né? Uma lan house. Aí minha mãe era amigo dele, tudo. Do dono, né? Só que aí ele pegou. Só que aí ele morreu, infelizmente. Nossa, muito tenso. Que eu conheço que pegou e eu vi na televisão. Como é que é? Só o famoso, sabe? Tipo, que eu vejo pela TV. Mas... sim. Mais próximo, assim, de conhecido, ninguém, né? Eu fico uma triste, porque quando eu tô no YouTube da minha TV, aí eu vou passando os vídeos, aparece notícia do coronavírus, aí aparece Brasil em luto, aí aparece vários caixão. Fala, como é que é o negócio que fica os mortos? Cemitério lotado, essas coisas assim. É muito triste, né? A gente não sentiu na pele, graças a Deus, mas quem passou por isso, que perdeu entes queridos, é uma situação muito triste. A gente fica triste mesmo pelos outros, né? Bom, 3. As frases da atividade anterior, em quais das frases é possível substituir a palavra que você empregou por faz? Então, a B, a C e a F, que nós colocamos A com H. Então, essas a gente pode substituir, e ficando do jeito que a gente colocou aqui na letra B. Ó. Não vejo meu primo faz 2 anos. Não, minha família chegou nessa cidade faz mais de 10 anos e terminei minha tarefa faz tempo. Ok?
Pronto. E aqui ele pedia para elaborar 2 frases sobre você empregando o A com ideia de futuro. Então, quem vai falar aí as frases que escreveu? Fala, Di. Pode. Eu fiz a primeira. Eu fiz sobre mim, tá bom, Fio? Sim, é sobre você mesmo. Daqui a um mês é meu aniversário, né? Pra você mesmo. Isso. E a segunda é para ser dia, né? Daqui a alguns dias vai ser bem aleatório. Legal, mas tá certo. Alguém mais quer falar aí o que escreveu? Liga o microfone, Laura. Eu vou desligar o meu para não dar eco. Eu escrevi assim. Eu vou fazer aniversário daqui a 3 meses. Isso aí, Laura, tá certo. E a outra eu escrevi: minha mãe vai me dar a pentear que eu pedi. Essa daí, a segunda tá errada, tá, Laura? Tá. Fala aí, Dudu. A primeira eu coloquei aqui no Peraí, Dudu. Laura, desliga seu microfone. Fala, Dudu. O primeiro eu coloquei que o meu aniversário vai ser daqui 4 meses. E o outro eu coloquei que o ano vai acabar daqui 4 meses também. Ninguém vê a hora de acabar esse ano, né, gente? Ninguém vê a hora. Por isso que o meu mês é o melhor. Tem Natal, meu aniversário e final do mês. Do ano, na verdade. Final do ano, final do mês, final do ano, né? Olha só, essa produção textual, né, que seria a caproérica, seria a encenação da peça, tá vendo? A gente vai fazer. Vocês vão fazer virtualmente? Sim. A gente vai pegar um pedaço do texto e fazer. Ah, que legal! Muito Vai bom! ter tipo dupla, sabe? Uhum. Eu não vou participar, não. Mó vergonha ali. Eu quero. Bom, gente, deixa eu ver, a gente só tem mais alguns minutinhos de aula. Eu vou abrir aqui o livro do Viagem ao Centro da Terra. Vou falar um pouquinho com vocês sobre o manual que tem aí o manual não, o almanaque que tem aí no início, tá? Pro, o João Oi. falou que tá dando muito eco. É porque o microfone dele estava ligado junto com o meu. Agora diminuiu, né, João? Diminuiu o eco? Faz um joinha se diminuiu. Sim. Então, porque o seu microfone fica ligado, e aí eu falo, repete tudo aí, volta para cá e fica dando esse eco, tá? Por isso que eu peço para desligar o microfone, para não acontecer isso. Bom, a leitura do livro começa na página 35, né? Eu pedi a atividade em cima do capítulo 30, tá? Obviamente que eu sei que vocês ainda não chegaram lá, no capítulo 30, mas eu vou entrar nele para explicar para vocês o que é para ser feito, tá, gente? Vamos chegar lá no capítulo 30. Ô, Pro, eu não gosto muito desses livros assim, que não tem muita imagem. Eu gosto de bastante mais para eu ver a ilustração. Olha só, e justamente por isso que eu pedi a tarefa como uma ilustração. Vocês vão desenhar aí. Olha só, mar subterrâneo. Ao sair da gruta, a claridade era tão ofuscante que meus olhos se fecharam. Quando pude abri-los, não acreditei no que vi. Fiquei mais incrédulo do que maravilhado. O mar, exclamei. Sim, o mar, respondeu meu tio, sem esconder certa vaidade no tom de voz.
e me agrada saber que nenhum navegador disputará comigo a honra dessa descoberta. Por isso, me senti no direito de batizá-lo com o meu nome. Então, olha só, essa primeira cena, né? O que ele está mostrando aqui para a gente? Eles estão saindo de uma gruta, a gruta é um lugar muito escuro, né? E a hora que eles saem dessa gruta, vem uma claridade. Então, isso é uma cena que vocês podem ilustrar. Eles saindo da gruta, né? Essa claridade nessa cena e eles olhando, vendo o mar saindo dessa gruta, tá? Então, essa é uma ideia. Ô, Pro, mas gruta é tipo uma caverna? Sim, é tipo uma caverna. Você pode fazer uma montanhazinha assim, um buraco ele saindo, alguma coisa assim, tá? Eu vou fazer tipo estilo de um jogo que eu tenho, Brothers, sabe? Que tem uma gruta lá que sai. Eu vou fazer tipo uma série que eu fiz, que eles, de uns caras lá, que eles foram lá na gruta pra procurar alguma coisa lá, aí eles se afogaram e saíram mortos. Ó, vamos lá. Olha só, eu continuava pasmado. O que era aquilo? Um lago gigantesco ou um oceano? Fosse o que fosse, um imenso lençol de água estendia-se à minha frente, até desaparecer na linha do horizonte. Ou seja, era muito grande, né? Como se ele estivesse olhando o mar mesmo, o oceano. A praia de areia fina e dourada, olha os detalhes aqui, na qual ondas suaves vinham quebrar. Estava repleta de pequenas conchas que um dia foram habitadas por seres primitivos. Um vento moderado soprava sobre as vagas, levantando leve espuma que vinha salpicar meu rosto. Em tudo se parecia com as praias da superfície terrestre, não fosse seu aspecto assustadoramente selvagem. Então, ele diz que parecia muito com as praias que a gente conhece, né, as praias terrestres, mas ela tinha um aspecto assustador porque era selvagem. Ô, Pro, o que é salpicar? Salpicar, vamos entender nesse contexto aí, eu virei a página, né? Olha só, leve espuma que vinha salpicar o rosto. É como se, sabe quando espirra a água, assim, quando você faz assim, você não espirra água na cara da pessoa, assim. Então, esse salpicar, isso é salpicar. Ah, sei. Que vem da culinária, né, de você pegar o sal e fazer assim, ó. Entendeu? Entendi. Bom, a claridade que iluminava aquela paisagem subterrânea, obviamente, não via dos feixes brilhando dos raios do sol. Então, o que será que fazia iluminar se não tinha o sol ali? Você está dentro da Terra, né? No centro da Terra. Nem da luz branca da lua. Então, não era nem a luz do sol e nem a luz da lua que iluminava essa praia. Mas era resultante de algum fenômeno elétrico. Sobre as nossas cabeças flutuavam grandes nuvens de vapor que algumas vezes deviam se transformar em chuvas torrenciais pelo efeito da condensação. Então, olha só, não tinha lua, não tinha sol. Ele diz que essa luminosidade era algum efeito de eletricidade, mas que tinham nuvens que de vez em quando o que fazia? Chovia. Então, elas nos davam a sensação de céu, embora soubéssemos que acima delas havia uma imensa abóboda de granito, ou seja, imagina que eles estão dentro de uma caverna, né? E eles passaram por várias. Vocês já estudaram as camadas da Terra? Já. Certo. Então a gente já sabe, se vocês já estudaram isso, vocês sabem que não é possível chegar no centro da Terra. Mas essa ficção é como se eles tivessem chegado, estivessem embaixo de todas essas camadas da Terra. Então, ali não vai ter sol, não vai ter lua, tem algum fenômeno que causa uma luz ali dentro, né? E eles estão, ele vai continuar dizendo, a palavra caverna não define com exatidão aquele lugar gigantesco
com o oceano em suas entradas, mas o vocabulário que conhecemos não é o suficiente para aqueles que se arriscaram no abismo do globo. Então, ele aí está querendo dizer que ele não encontra palavras, né, que possam definir exatamente esse lugar. Então, aí que vai entrar a imaginação de vocês, certo? Quem poderia explicar que fenômeno geológico provocou tal escavação? O resfriamento da Terra talvez fosse a resposta. Por meio de relatos de viajantes, eu sabia da existência de cavernas colossais na superfície do planeta, mas, diante do que víamos, todas pareciam tocas de camundongo. Então, aí está descrevendo como eram essas cavernas que eles passaram para poder chegar ali. Né? Como ele fala que seriam como tocas de camundongo. Então, você imagina um monte de caminhos aí nessa toca, nessa caverna. Todas aquelas maravilhas eu contemplava no mais completo silêncio. Não havia palavra para expressar minhas sensações. Era como se estivesse em outro planeta. Para descrever novas sensações, seria necessário novas palavras. Mas minha imaginação não era o suficiente para inventá-las. Eu observava tudo ao meu redor com um misto de admiração e medo. Depois de 47 dias aprisionado em galerias estreitas e iluminadas apenas por nossas lanternas, era um enorme prazer aspirar aquela brisa úmida e me banhar de luz. Olha só. Bom, eu não vou terminar de ler todo esse trecho, tá? Mas aí eu acho que já deu para vocês terem uma ideia de como ele vai descrever esse lugar. E o que vocês vão ter que fazer, que é desenhar de acordo com o que ele está descrevendo aí. Tudo bem, gente? Deu para entender? Deu, Pro. Então tá, então leiam o livro. Eu coloquei a atividade para vocês entregarem no dia 11. Foi, né? Porque de vocês eu dei dia 11, Pro. Hoje é dia 28. Então, eu dei o de vocês eu dei o prazo máximo, por conta que o livro é grande. Tá? Então, só não vão esquecer de ler o livro. E quem assistiu a animação já viu essa cena na animação, que é o momento que eles chegam nessa praia, não é verdade? Eu vou até ver de Pro, novo. a gente tem quantos dias para poder ler o livro? Olha, você tem que terminar de ler, porque você tem que entregar o suplemento de leitura e esse trabalho até o dia 11 de setembro. Tá. Por isso que eu estou avisando da leitura desse livro desde a aula da semana passada. Você não entrou na aula da semana passada, né, Gi? Se eu não me engano, não. Eu acho que não. Então, na semana passada eu já falei do livro, não falei, gente? Falou. Eu até mostrei um pouquinho do almanaque para vocês. Gente, agora a gente precisa encerrar a aula, porque vocês têm 5 minutos para a próxima aula. Tá? Vocês querem fazer alguma última pergunta? Sim. Eu não. Não? Não. Tá, qualquer dúvida, gente, me chama no WhatsApp. E eu vou pedir para vocês que não têm mandado a tarefa, mandem as fotos das atividades para mim, nem que seja no WhatsApp, gente. Tá bom? O Diego me manda as fotos no WhatsApp. Tá bom? Eu só tenho recebido do Enzo e do Edson. E do Diego pelo WhatsApp. Tá? Mandem as fotos das atividades de vocês, tá bom? Tá bom. Tchau, gente. Ótima semana, ótimo final de semana para